Boa noite a todos, sejam bem-vindos. É André Luiz que no livro Os Domínios da Mediunidade nos diz que é durante as atividades do centro, durante a palestra, durante todos os trabalhos que a espiritualidade que aqui se encontra, a espiritualidade amiga, benfeitores, se aproximam de cada um de nós, nos envolve com o seu amor. E é aí que eles têm a oportunidade de fazer trabalhos maravilhosos que nos auxiliam bastante. Nem sempre estamos abertos a essa ajuda, como há bocadinho a Júlia dizia, mas aqui eu ia-lhes fazer uma proposta. Vamos todos estar de coração aberto, vamos estar concentrados, prontos para receber essa ajuda. E vamos assim tentar aproveitar estes momentos com esta exposição e com os trabalhos que depois vêm a ser continuados para recebermos aquilo que nos é dado com amor, com carinho. Algumas semanas atrás foi abordado aqui o tema obsessão e desobsessão pelo irmão Henrique. Hoje vamos ver como é que a obsessão pode ser tratada com apoio não só a recursos espíritas, mas a um outro recurso que está ao alcance de todos nós, que é a prática da caridade. Alguns podem estar a pensar nesta altura, outra vez a obsessão. Há um dado recolhido pela Organização Mundial da Saúde, que nos diz que em 2019, 1 bilhão de pessoas, nós escrevemos ali à frente o número, que é um número com 9 algarismos, com 9 zeros, e desses 1 milhão, 14% são adolescentes em situação de depressão, em situação aflitiva. A imagem que se pretende aqui mostrar é precisamente a influência do espírito obsessor junto daquele irmão que ali se encontra. E estes dados são motivo para nós nos preocuparmos realmente com este problema. E atrás da depressão vem uma quantidade enorme de tentativas de suicídio, pessoas que aqui chegam com muita frequência preocupados com um familiar esse que já por várias vezes tentou por terminar vida. E, portanto, essa ajuda que é procurada aqui na Casa Espírita, ela vai ajudar precisamente conforme o tipo de obsessão a que a pessoa está sujeita. No ano de 2020, devido a todos estes problemas que são nossos conhecidos, com pandemia, com toda esta crise energética, com todos os problemas de guerra, a depressão e a ansiedade aumentaram 25%. Este valor ultrapassa em muito a população de Portugal, que é de 10 milhões. Isto só para termos uma ideia de que realmente este é um problema que nos terá que preocupar a todos e contra os quais todos nós podemos fazer alguma coisa. Nós vamos encontrar quase no final do livro do Evangelho segundo o Espiritismo, precisamente no capítulo 28, o que é a obsessão. E é precisamente no capítulo que Kardec intitulou como a coletânea de preces espíritas. E dentro do item 81, ele diz-nos: a obsessão é a ação persistente. Persistente quer dizer contínua, constante, que o mau espírito exerce sobre um indivíduo, apresenta características muito diferentes, desde a simples influência moral, sem sinais exteriores sensíveis, até uma perturbação completa do organismo e das faculdades mentais. Tudo isto depende do tipo de obsessão. Falou-se já na altura, há cerca de um mês, Henrique falou disso,
os 3 tipos de obsessão: a obsessão simples, que é precisamente aquela que tem uma influência muito simples, uma influência moral, sem sinais exteriores, que nos possamos muitas vezes aperceber dessas dificuldades. E vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 459, uma pergunta que Kardec põe à espiritualidade benfeitora, que é a seguinte: influem os espíritos em nossos pensamentos, em nossos atos? Eu julgo que aqui quase todos já sabem qual é a resposta. Aquilo que eles dizem, muito mais do que imaginais, e influem a tal ponto que de ordinário são eles que vos dirigem. Este ordinário quer dizer normalmente, quer dizer frequentemente, com frequência. Ou seja, todos nós estamos sujeitos a essa influência. E quanto mais nós estivermos com pensamentos negativos, com a falta de amor, a falta de entrega ao próximo, mais influência e mais sujeitos estaremos a esses espíritos obsessores. É aos centros espíritas que recorrem com muita frequência irmãos para o atendimento fraterno, para si e para familiares. Irmãos com comportamentos estranhos, para os quais a medicina não encontra causa, aquilo que eles chamam doenças fantasmas, com depressões, casos, como já falámos, de várias tentativas de suicídio. E na maior parte do caso, são apenas vítimas de obsessão. A ajuda do centro espírita passa por identificar os meios de prevenir a obsessão e de explicar o processo da desobsessão, como é que ela pode ser conseguida. O tratamento da obsessão, o que nós chamamos de desobsessão, depende precisamente, como nós falamos, do grau e do tipo de obsessão. Assim temos, no caso da obsessão simples, há apenas uma mudança do modo de pensar do obsidiado é suficiente para afastar essa obsessão. Ou seja, se nós pusermos de lado os maus pensamentos e tentarmos elevar os pensamentos ao Pai, os pensamentos a Jesus, e a oração também aqui é fundamental, esta obsessão simples é facilmente controlada. Mas, se tivermos o caso da fascinação ou da subjugação, aí já as coisas não são tão fáceis. E então há necessidade de recorrer a uma ajuda externa que passa por uma terapia médica e psicológica. E são estes casos, são estas situações que muitas vezes levam a situações que não têm retrocesso. No entanto, a verdadeira solução para este problema poderá ser tratada também com a ajuda da oração, do passe, do estudo, do trabalho no bem. Todos estes são fundamentais no tratamento da obsessão. Mas, para resolvermos este problema definitivamente, o que é importante aqui é que se dê a transformação moral tanto do obsessor como do obsidiado. E é essa transformação que nós vamos tentar aqui demonstrar e mostrar como é que ela poderá ser conseguida. Recorrendo então aos recursos terapêuticos que nós temos à nossa disposição, nós vamos ter a prece, vamos ter a reforma íntima, vamos ter o perdão e um outro recurso é precisamente a casa espírita, a assistência espiritual que se consegue na casa espírita. Nós vamos tratar cada um destes itens, destes recursos, para vermos mais facilmente como é que nós nos podemos servir de todos eles.
Relativamente à prece, a prece é um meio eficaz para curar a obsessão. E porquê? Porque, ao fazer a prece, eu estou a ir buscar força moral. Força essa que me vai ajudar a resistir tentações. Eu vou buscar os bons pensamentos. Quando eu estou com bons pensamentos, eu elevo-me e vou-me afastar dos maus pensamentos e da sintonia possível com os espíritos interessados em me desequilibrar. Outra coisa que a prece me traz são as boas resoluções, que nos indicam, que nos levam a soluções mais coerentes, soluções que estão na linha de Jesus. E uma outra ajuda é que atrai o concurso dos bons espíritos. Ora, se os bons espíritos são atraídos, é porque nós estamos numa faixa de amor, numa faixa de bem, e portanto estamos isolados, podemos dizer assim, dos espíritos obsessores que estariam interessados em nos desencaminhar. Na prece, a concentração é condição fundamental. Aquilo que nós fazemos muitas vezes em casa, e a prece é um recurso que nós temos ao nosso alcance, que deverá ser feito todos os dias, de manhã e à noite, antes de sair de casa, nós vamos falar a seguir nisso, ela tem que ser feita com concentração. Temos que estar a pensar com bons pensamentos e não podemos estar a fazer a prece enquanto estamos a ver um filme ou fazer a prece enquanto estamos a olhar para o telemóvel. Não resolve. A prece é para ser feita de coração, com todo o amor. Um outro recurso importante para todos nós é o Evangelho no lar. Quando o Evangelho penetra no lar, o coração abre mais facilmente a porta a Jesus, ao Mestre Divino. Isto é Emmanuel que nos diz. Nós não podemos deixar de falar aqui, embora já várias vezes tenha dito, como é que a prece deverá ser feita. Aquilo que é normal, comum, é as pessoas terem um momento que deverá ser todos os dias, o mesmo dia da semana, à mesma hora, um período muito pequenino, 10, 15 minutos, com todos os elementos da família, ou então, se não houver quem esteja interessado, pelo menos sozinhos, nós podemos fazê-lo. E as grandes vantagens são muitas. Aquilo que eu acho que deveríamos fazer, eu quando digo acho, eu também estou a falar para mim, é que o Evangelho no lar não deveria ser feito uma vez por semana. Mas esta prece, esta oração devia ser feita todos os dias. E se perdermos 3 minutos por dia, se o fizermos com uma simples leitura de um livro qualquer que esteja ao nosso alcance, pode ser livro da codificação ou não, e se fizermos uma prece pequenina sentida de coração, isso vai nos trazer benefícios bastante grandes. Quando entramos no carro, qual é a primeira coisa que nós fazemos? Pôr o cinto. E porquê? Para proteção. Certo? Ninguém tem dúvidas quanto a isto, não é? Só que o efeito do Evangelho no lar abrange, é muito mais abrangente, não tem nada a ver com a proteção que o cinto nos dá. E essa proteção feita com o Evangelho no lar evita acidentes e mais, evita-nos a aproximação de espíritos obsessores das más companhias. Então, esta proteção do lar e da família, ela está ao nosso alcance. E aquilo que nos diz a espiritualidade é que, por exemplo, num prédio de vários andares, se o Evangelho no lar é feito num dos apartamentos, ele vai ter efeito em todo o prédio. Se o fazemos na nossa casa, ele vai ter efeitos em toda aquela zona.
nós não fazemos ideia, e é o que nos diz a espiritualidade, do alcance do Evangelho no lar. Outro processo de combate e de recurso para combater a obsessão e para o tratamento é o aperfeiçoamento íntimo. Aquilo que nós dizemos tantas vezes, falamos tantas vezes, na reforma íntima. E vamos encontrar no Livro dos Espíritos, na questão 909, esta pergunta que Kardec faz à espiritualidade superior. Poderia sempre o homem, pelos seus esforços, vencer as suas más inclinações? Ou seja, estava ao nosso alcance conseguir evitar as más influências? E a resposta é muito simples. Sim. E frequentemente fazendo esforços muito insignificantes. O que lhe falta é vontade. Quão poucos dentre vós fazem esforços. E nós sabemos isso. Nós estamos agarrados, muito agarrados, às coisas materiais, aos vícios mundanos, à bebida, à droga, ao tabaco. E é uma dificuldade que nós temos em conseguir desligar-nos desses vícios, desses hábitos. Nós sabemos que o fumar, por exemplo, sabemos o mal que ele nos faz. E aquilo que nos dizem, que já um amigo meu dizia isto muitas vezes, que para ele não havia nada mais fácil que deixar de fumar. Só ele já tinha deixado de fumar para aí umas 10 vezes. Portanto, é aquilo que nós não conseguimos libertar-nos desses vícios. Nós continuamos, portanto, muito agarrados a esses problemas materiais. Outro recurso é a terapia do perdão. E aqui nós temos uma oração que todos conhecem, que é o Pai Nosso, que em determinado ponto nos diz, nós dizemos, perdoa as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E este perdão é o perdoar a mim mesmo, e eu tenho necessidade de me perdoar, porque se eu não me perdoar a mim mesmo, eu também não consigo perdoar aos outros. E porquê? Porque considero que os outros não são tão bons como eu. Considero que os outros não podem falhar quando eu falho. Portanto, são situações que eu terei que repensar muito bem. Aceitar o perdão de Deus. Por maior que tenha sido a nossa falha, por maior que tenha sido o nosso ato, devemos sempre aceitar o perdão de Deus. E Deus sabe melhor que nós, e nós sabemos também, que somos espíritos imortais e que temos um caminho a seguir, que nos vai levar até à perfeição. Deus sabe isso, então o perdão que Ele nos concede, as várias hipóteses que Ele nos dá, através da reencarnação, através dos encontros com espíritos que foram nossos familiares, com quem temos os acertos, essa oportunidade está sempre presente nas nossas vidas. Outra é pedir perdão ao outro. E o pedir perdão ao outro é uma prova de humildade, uma prova de amor. Mas é isso que nós muitas vezes não conseguimos. Nós ouvimos dizer muitas vezes, eu perdoo-lhe, detrás deste perdoo-lhe vem uma palavra que é um mas. E este mas estraga tudo. Eu perdoo, mas o quero ver mais à minha frente. Aqui não existe perdão. O perdoar é de coração. E aquilo que pode acontecer também é perdoar o outro e o outro não nos perdoar a nós. Terei que estar preocupado com isso? Não. Ele vai, com o seu crescimento, ele vai chegar à conclusão, vai descobrir que aquilo em que ele se continua a pegar para não me perdoar a mim, não tem qualquer tipo de significado. E com o seu crescimento,
Ele vai acabar por nos perdoar. Aquilo que nós podemos fazer quando às vezes estamos zangados com alguém, ou alguém está zangado connosco, em que nós nos tentamos aproximar e a pessoa vira costas, aquilo que nós podemos fazer é uma oração, é uma prece por ele. E essa prece é ouvida pelo Espírito. A prece é feita pelo pensamento, aquele Espírito que está encarnado naquele meu amigo, que nesta altura não está bem comigo, ela vai lá chegar. Ela vai chegar ao coração dele. E, portanto, é esse trabalho que nós temos que fazer, sempre com todo o cuidado. Outro recurso que temos também é a assistência espiritual na casa espírita. E esta assistência passa por todas as atividades que nós conhecemos em quase todas as casas espíritas. Temos aqui no nosso caso a recepção e a orientação. A assistência começa precisamente na recepção. Eu digo muitas vezes que é dos setores de uma casa espírita mais importantes, que é onde chegam as pessoas muitas vezes desconhecendo o que é uma casa espírita, como é que ela funciona, entram receosas porque por trás muitas vezes desta palavra casa espírita há uns receios, uns medos do que aqui possa estar dentro. E, portanto, este esclarecimento que pode ser dado logo na recepção, a maneira como essas pessoas são acolhidas é fundamental. O diálogo, a conversa, que é tida que é o que nós chamamos um primeiro atendimento, que é tido com as pessoas que vêm pela primeira vez ao centro, sabendo das suas preocupações. Outra, o atendimento fraterno, que é feito depois da pessoa vir ao centro, depois de saber como é que as coisas funcionam e, principalmente, se estiver interessada em se modificar. Porque as pessoas só virem aqui, verem um atendimento para resolver um problema que têm com um familiar com quem está zangado ou com alguém que lhe roubou qualquer coisa, isso não é solução. Palestra pública. Esta exposição que estamos aqui a fazer é um trabalho, como dissemos no início, de José André Luís, fundamental para cada um de nós. Fluidoterapia, o passe, tratamento à distância e radiação, que é feita também aqui às quintas-feiras, depois dos tratamentos. Este tratamento à distância é para aqueles irmãos que estão doentes ou desencarnados, inclusivamente, que não têm a possibilidade de vir aqui à casa e, portanto, temos ali, a pedido de um familiar, o nome, a morada e, através do pensamento, nós pedimos à espiritualidade ajuda para aquele irmão. Evangelização, que também funciona aqui na casa, desde as idades mais pequeninas, e os grupos de estudo que temos, nesta altura, a funcionar o estudo do Livro dos Espíritos e o estudo da mediunidade. Estas são as atividades da casa e que estão, portanto, ao nosso alcance. Na última exposição que nós fizemos, há cerca de um mês, nós falamos aqui nos postos de trabalho. Esses postos de trabalho, o que é que são? São núcleos de auxílio ou socorro aos espíritos sofredores, quer sejam encarnados ou desencarnados. Estes postos de trabalho são nada mais, nada menos que as casas espíritas, que os centros espíritas. Além dos centros, há outras casas também orientadas para o bem. Eu não estou a dizer só que a casa espírita é que é o certo e os outros são todos errados, não. Qualquer casa que esteja orientada para o bem e de coração aberto para receber as pessoas necessitadas, se encontram também localizados aqui na Terra, estando muitas dessas casas vinculadas a postos de auxílio ou às colónias, como é o caso, por exemplo, do nosso lar,
existentes na parte espiritual e onde trabalham espíritos superiores para orientar e auxiliar os trabalhos a realizar. Quando nós falamos aqui que a espiritualidade amiga está aqui presente junto de cada um de nós, são precisamente estes espíritos que pertencem a colónias espirituais e que se propuseram, ou lhes foi pedido, para estarem a trabalhar numa casa espírita. Todas as casas espíritas têm este acompanhamento da espiritualidade superior. Todos os trabalhos que são feitos na casa espírita, sejam trabalhos de recepção, sejam trabalhos de fisioterapia, de passes, de irradiação, há sempre equipas do plano espiritual a auxiliar, a orientar e a ajudar. Portanto, o centro espírita, que estão espalhados por todo o mundo, sabemos por informação da parte espiritual que uma das colónias, a colónia espiritual Alvorada Nova, possui sucursais, digamos assim, cerca de 1060 unidades espalhadas pela Terra. Só no Brasil, ela tem cerca de 200 casas espíritas ligadas. Muitas colónias espirituais possuem igualmente inúmeras unidades da Terra. Portanto, esta é uma realidade e isto dá-nos a garantia de que nós, ao estarmos numa casa espírita, numa casa de amor, estamos a ser auxiliados e estamos a ter a companhia, precisamente, da espiritualidade amiga. Como nos prevenir das obsessões? A obsessão, para se instalar, e eu para ser obsidiado, tenho que estar em sintonia com aquele espírito. Aquele espírito pode não estar com o objetivo de me prejudicar, mas pode estar agarrado a mim por um motivo muito simples. Por exemplo, vamos supor que eu gosto de fumar. Um espírito desencarnado, fumador, ele vai procurar precisamente alguém a quem ele possa absorver aqueles fumos, ou fumo, ou absorver os vapores do álcool. Portanto, eles procuram a companhia, precisamente, de espíritos que estão numa faixa, numa sintonia equivalente à deles. Por isso mesmo, se nós subirmos a nossa sintonia, a obsessão deixa de ser possível. É desta comunhão de pensamentos que nós nos devemos afastar. Portanto, com bons pensamentos, essa sintonia, esta ligação deixa de existir. Para tanto, somente a elevação dos sentimentos e dos pensamentos criará a devida proteção contra a investida dos obsessores. Então, surge a prática do bem pela vivência da caridade, que constitui a mais eficaz ação preventiva das obsessões. É isso que nós vamos tratar agora nesta segunda parte, que tem a ver precisamente com a prática da caridade como ação desobsessiva. Allan Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 15, fora da caridade não há salvação, no item 5, ele diz-nos: caridade e humildade, este é o único caminho para a salvação. Egoísmo e orgulho, este é o da perdição. Tal princípio está formulado em termos precisos nas seguintes palavras: amarás a Deus de toda a tua alma e ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas se acham contidos nestes dois mandamentos. Portanto, tudo que se faça contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podendo amar a Deus sem praticar a caridade para com o próximo, todos os deveres do homem se encontram resumidos nesta máxima que nós estamos fartos de ouvir: fora da caridade não há salvação. O que é fazer a caridade? Praticar a caridade é fazer o bem.
mas sem qualquer tipo de restrição, sem preconceito. Fazê-lo com amor, com carinho. Engloba tudo o que se possa fazer ao outro em forma de bondade e amor. Vai desde o ato de socorrer a fome, agasalhar o sem-abrigo e outros gestos materiais, passa pelo esclarecimento intelectual e espiritual de elevado poder libertador e se completa com renúncia de si em favor do próximo. Ou seja, aquilo que nós, quando vemos alguém que está a sofrer, que está, por qualquer motivo, a desviar-se do caminho do bem, se temos confiança com ele, é esta entrega, é esta renúncia, é pôr à minha frente, pô-lo a ele, tentar resolver os problemas dele antes de tentar resolver os meus. Isto é que é caridade, isto é que é amor. A caridade, que é aquilo que nós associamos muitas vezes a esta palavra, pensamos que é dar dinheiro. Não. A caridade é um ato que vai muito além disso. E para Deus, o mais importante não é a parte material, é a parte moral. A caridade moral tem mais valor que a material. Isto porquê? Nós vemos facilmente o porquê. Na parte material, eu estou a dar aquilo que possuo. Tenho dinheiro, dou, tenho roupas, dou. Mas na parte moral, eu estou a dar aquilo que tenho. E este tipo de caridade, a caridade moral, está ao alcance de todos nós. Por mais pobre que seja. Um sorriso, uma palavra. Isso é muitas vezes suficiente para levar alguém a afastar-se do caminho do mal. A levar alguém, muitas vezes, a não cometer o suicídio. Ou algum desvio. Aqui qualquer coisa que está a acontecer. Está aqui. No Livro dos Espíritos, na questão 886, Kardec pergunta: qual o verdadeiro sentido da palavra caridade, tal como Jesus a entendia? E isto, a resposta que nos dão: benevolência para com todos, indulgência para com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. O Henrique falou nisto na última exposição que fez. Nós vamos tentar aqui analisar muito rapidamente cada uma delas. Estas imagens que estão relacionadas com cada uma, com a benevolência, com o amor, com a indulgência, com o perdão das ofensas. E o que é a benevolência? A benevolência é nada mais nada menos é a disposição favorável com o próximo. A maneira como nós nos entregamos nessa ajuda. É aquele que demonstra bondade, afeto, amizade, fraternidade, respeito em relação aos outros. Isto é ser benevolente. É o que distribui sustento ao corpo, o que distribui alegria, bom ânimo, esperança em benefício do próximo. Ser benevolente. Este devia ser uma das nossas prioridades. E o que é a indulgência? É a capacidade de ser tolerante com as ações ou as imperfeições dos outros. Que é isso que não acontece connosco. Nós não aceitamos, muitas vezes, alguém errar. Isso acontece com tanta frequência em nossas casas, quando criticamos um filho, quando deitamos assim um olhar para a esposa ou a esposa para o marido, de qualquer coisa que ele fez mal,
qualquer coisa que deixou cair, e a mim já me aconteceu tantas vezes ter esta reação. O que é que acontece depois? Sou eu a fazer precisamente a mesma coisa. A ideia é que aqui a espiritualidade está prontinha para mostrar, estás a ver que mais valia ter estado calado, é esta saber aceitar as imperfeições dos outros, porque nós também não somos perfeitos, nós temos muitos defeitos. É agir com bondade, com fraternidade, solidariedade e misericórdia nos relacionamentos pessoais. Indulgência é entendimento e compreensão. É colocar-se no lugar do outro para procurar compreender as suas ações e deslizes. Nós muitas vezes, pelo facto de termos mais jeito para, sei lá, para trabalhar com material qualquer, por exemplo, se me tentasse equiparar ao Marco, tentar arranjar um carro, ele ia estar a olhar para mim, ia-me estar a censurar, que não é assim que se faz, não sei o que mais. Mas ao ser indulgente, ele vai compreender as minhas imperfeições e aquilo que ele deverá fazer é auxiliar. Não faças assim, faz assim. Portanto, é esta compreensão que nós temos que ter, o aceitar a imperfeição dos outros. Porque todos nós estamos aqui a aprender. Onde ele é bom, pode ser mau no sítio. Ser indulgente não é ser conivente com os erros dos outros. Muitas vezes nós, por vergonha, por acanhamento, não corrigimos um erro ao outro. Por simpatia, muitas vezes, preferimos estar calados. Mas determina que possamos auxiliar o próximo a se corrigir, sabendo que o mal é um estado transitório. Aquilo que nós estamos a falar, todos nós estamos a aprender, estamos a evoluir. E temos que dar oportunidade aos outros, temos que ajudar os outros para que eles possam evoluir também. Compreender essas imperfeições. O que é o perdão? Já há bocadinho tínhamos falado nisso. O perdão tem um poder enorme. E a forma de o traduzir foi por aqui: dissolve, derrete, faz desaparecer o mal. É a base da saúde emocional, fator de proteção espiritual e de equilíbrio do ser humano. Eu tenho a certeza que todos nós já passamos por isto. Ter perdoado a alguém qualquer coisa que nos tenha feito. Comigo já aconteceu várias vezes. E aquilo que eu sinto é uma alegria enorme pelo facto de eu ter feito, de eu ter tido aquela atitude. Portanto, dá-nos esta saúde emocional, dá-nos ao mesmo tempo esta proteção espiritual e equilíbrio. O ato de perdoar é unilateral, ou seja, eu posso estar a perdoar aquele que me ofendeu e ele não me estar a perdoar a mim. Mas eu não tenho que estar preocupado com isso. Portanto, eu não tenho que esperar o perdão dele. E ele irá perdoar quando vir que aquilo, o equívoco em que está tido, não é o mais importante. Se o desafeto, se aquele com quem eu tenho desentendimento for incapaz de perdoar, o tempo haverá de lhe clarear a consciência, mostrando o equívoco da vingança, do ódio e da mágoa. E é isto que nós temos que esperar, é que ele cresça e possa compreender realmente que aquela luta não leva a nada. Como reflexões finais, nós temos espírita onde, quando e como se encontre, deve ligar-se a uma atividade que exercite a prática da caridade, buscando aquela com a qual guarde mais afinidade. Vou dar um exemplo. Como sabem, o braço social do GFC é a ATPO, Associação Todos pelos Outros, em que são feitas vários tipos de atividades, como recolhas,
são feitas os alimentos, é feita a sopa aos domingos, são feitas sandes às terças-feiras. Há muita gente aqui que está a par disso e que participa. O que é que isto quer dizer? Se eu tenho mais jeito, por exemplo, se tenho disponibilidade para poder auxiliar a fazer as sandes, vamos supor que eu até nem consigo estar lá, mas eu posso fazê-las em casa, por exemplo. É só dizer, olha, estão aqui, esta é uma forma de auxiliar. Não tenho que me comprometer de outra maneira. Se tenho disponibilidade, quando for uma recolha, por exemplo, olha, vou estar presente, eu tenho disponibilidade para estar aí. Esta é uma forma de praticar o bem. E com isto nós vamos ganhar muito. E finalmente, é dever moral do espírita ir ao encontro dos que sofrem. Aquilo que nós fazemos muitas vezes na rua, quando vemos alguém pedir esmola, qualquer coisa, aquilo que fazemos é tentar afastar-nos. Tentar tapar os olhos, tapar os ouvidos para não ouvir. Amenizar-lhes a dor das provações, às vezes muito dolorosas. Nenhum de nós pode dizer que amanhã estará numa situação dessas, com necessidade de ajuda, com necessidade de apoio. Nenhum de nós poderá dizer que de um momento para o outro poderá estar sob a influência de um obsessor que nos está a trazer problemas gravíssimos. Nenhum de nós sabe o dia da manhã. Mas o que todos nós sabemos é que temos sempre junto de nós alguém que nos quer auxiliar muito. Seja o nosso anjo da guarda, seja um espírito familiar que nos acompanha, temos é que estar atentos a essa ajuda, que muitas vezes deixamos de ouvir e deixamos sequer de estar preparados para as receber. E ficamos por aqui. Obrigado pela vossa atenção.